Muito boa noite, senhores telespectadores. Cá voltamos nós à nossa conversa, à palestra Palavra Puxa Palavra. E lembra-se, na última emissão, víamos como as grandes potências se vão sucedendo na história europeia e mundial. Portugal, a Espanha, séculos XV, XVI, são as grandes potências. Mas, imediatamente, a França, a Inglaterra, a Holanda, no finais do século XVI e, sobretudo, no século XVII, vão se impor, sobretudo graças à derrota espanhola na Guerra dos 30 anos. E falávamos nós que a Inglaterra vai começar a atacar as nossas posições na Índia e, inclusive, vai receber de mão beijada Bombaim, que fazia parte do dote de Dona Catarina de Bragança, quando ela casa com o rei inglês. A Inglaterra, de qualquer forma, assentava este seu grande poder, para já numa armada muito forte, depois, por outro lado, no ataque que os seus corsários faziam aos barcos portugueses e espanhóis, que vinham com as especiarias, que vinham com a prata da América Central e do Sul. Bom, tudo isto interessava naturalmente à Inglaterra. Mas, em lugar de procurar as coisas pelo caminho, o melhor era mesmo lançar os fundamentos de um império, e é o que vai acontecer, quer no Oriente, como sabemos, com a Índia, como se dizia na altura, quer com as Índias Ocidentais, quer dizer, aqui na América, e, concretamente, a zona em que nós vivemos, aqui no Canadá, como sabe, vai ser objeto depois da disputa entre franceses e ingleses. Mas isso são outras conversas. Voltando às relações portuguesas, vamos agora talvez abordar melhor o que se vai passar no século XVIII. E logo no início do século, em 1703, é feito o Tratado de Methuen. Certamente sabe as condições desse tratado. É um tratado em que Portugal e Inglaterra fazem um acordo comercial de baixar as suas taxas no comércio recíproco. Ou seja, Portugal enviava vinhos, especialmente vinho do Porto, e a Inglaterra enviava os seus produtos manufaturados. Era um tratado que permitiu à Inglaterra, de facto, desenvolver-se conforme vamos ver. É que nos finais do século XVII, mesmo nos inícios do século XVIII, o ouro começa a chegar do Brasil. Ora, este comércio entre Portugal e Inglaterra era um comércio desvantajoso para nós. Porquê? Porque, embora os ingleses consumissem bastante vinho do Porto, nós importávamos muito mais. E para pagarmos a diferença, pagávamos com o ouro que vinha do Brasil. Ora, eu creio que todos compreenderão que era uma situação desvantajosa, embora, naturalmente, vai fazer desenvolver a zona do Douro, a cidade do Porto cresce, mas vão começar a ser mesmo muitos ingleses que vão comprar propriedades na zona do Douro. Ora, o que acontece é que, durante um certo período, há um embaixador português chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, que entre 1738 e 1745 vai estar em Londres. Era o futuro Marquês de Pombal, na altura apenas condoeiras. E ele apercebe-se perfeitamente como a Inglaterra se estava a enriquecer, e muito deste ouro do Brasil que vai parar à Inglaterra vai criar condições, não digo que sejam exclusivas, mas vai criar condições para que a Inglaterra arranque com a sua revolução industrial e se torne de longe a principal potência mundial nesta altura. Quando o Marquês de Pombal vai passar a ser o primeiro-ministro de Dom José, logicamente ele vai tentar voltar toda esta política
no sentido de garantir que os produtos portugueses sejam mais protegidos. É a política mercantilista do Marquês de Pombal e todos saberão, por exemplo, que ele vai criar a Real Companhia das Vinhas do Alto Douro em 1756 para exatamente dar aos portugueses e ao Estado português um controle sobre um produto que era seu. Porque era ilógico que os ingleses viessem ao Douro produzir o seu vinho, exportá-lo em barcos ingleses e servir depois de moeda de troca para as importações massivas que Portugal fazia da Inglaterra. Ele não era contra os ingleses, repara. Ele, por exemplo, vai proteger a criação de uma fábrica de vidros na Marinha Grande, a fábrica Stevens. Repare, Stevens é um nome inglês. Ele vai conceder a um inglês, por exemplo, a fábrica da Marinha Grande. Estamos agora já a entrar no século XIX, período bem conturbado, sobretudo a primeira metade do século XIX. Eu creio que sabe que as rivalidades entre a França e a Inglaterra vão agitar os telejornais da altura, se eles existissem. É que, de facto, Napoleão deseja conquistar a Europa e tentar aumentar o poderio a nível mundial face à sua grande inimiga, a Inglaterra. E o facto de nós sermos aliados dos ingleses vai nos pôr numa situação extraordinariamente delicada. A Inglaterra, com sua poderosa armada, conseguia bater no mar os ingleses, mas perdia depois em terra contra as forças de Napoleão. E Napoleão decreta o bloqueio continental, ou seja, ninguém pode vender produtos à Inglaterra. E lá estamos nós, em maus lençóis. Como resolver este problema? Bem, o Dom João VI vai adiando a resposta, mas é evidente que a economia portuguesa estava toda ligada à Inglaterra e, portanto, isso vai fazer com que não há outra solução senão ceder às pretensões inglesas, ou seja, continuar a negociar. Isso iria implicar o ataque de Napoleão. Como resolver isto? Bom, a Inglaterra prepara um plano que se mostra extraordinário, que é combinar com Dom João VI, com o Estado português, que a corte portuguesa, quando as forças de Napoleão entrassem em Portugal, iriam para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E é o que se vai fazer. A corte parte para o Brasil. Mas isto tem consequências extraordinárias. Este plano vai fazer com que, por exemplo, a partir do Brasil, os ingleses possam ir buscar lá diretamente os seus produtos. Já não é por Lisboa. Vai fazer com que o rei, estando no Brasil, manda as ordens para Portugal. Quer dizer, Portugal fica a ser colónia da sua própria colónia. Porque em Portugal quem fica a mandar vão ser os ingleses. Isto depois de um país destruído por 3 invasões duras que começam em 1807 e se vão estender, a terceira, 1810, 1811, em que as forças inglesas e francesas se chocam com a participação do que restava do exército português. Bom, a vitória luso-britânica sobre as tropas de Napoleão vai ser um facto, mas o rei continua, após esta vitória, no Rio de Janeiro. E isto não pode continuar assim. Quem manda em Portugal é o general Beresford. E, logicamente, é uma situação insustentável e que estará na base da chamada Revolução de 1820, da Revolução Liberal, que vai permitir que Portugal se torne um país liberal, mas vai também criar condições para que o Brasil, ele próprio, se torne independente.
em 1822. Mas isso será objeto num próximo Palavra Puxa Palavra.